O SBT News entrevista hoje o presidente do Partido Liberal, Waldemar Costa Neto, maior partido com bancada na Câmara dos Deputados, que tem como seu principal cabo eleitoral o ex-presidente Jair Bolsonaro. Waldemar Costa Neto, que tem vasta experiência política, foi 6 vezes deputado federal. Prazer receber o senhor, presidente. Seja bem-vindo aqui à nossa redação, nosso estúdio. Prazer é meu, Natália. Estou à disposição. Faz tempo que eu quero fazer essa visita para vocês aqui. Vocês têm um jornal de excelência e pode contar comigo sempre. Pois então, eu quero começar falando sobre essa projeção que o senhor tem feito de ampliar bancadas do Partido Liberal. O senhor comemorou muito o que aconteceu na Câmara dos Deputados, com os 99 parlamentares, e agora já faz projeções para ampliar a bancada no Senado, que vocês têm a meta de transformar na maior bancada também de senadores no Senado em 2026, é isso? Porque no Senado eles têm mais facilidade, eles podem mudar de partido. No Senado eles podem mudar de partido e na Câmara não, porque o Senado eles entendem que o mandato no Senado é um mandato majoritário, como se fosse prefeito, governador. Então nós temos 12 senadores hoje, nós pretendemos ir para 18, 19 senadores dentro de um mês e meio, se tudo correr bem. E porque no Senado eles têm essa facilidade e tem muita gente que precisa do Bolsonaro para se eleger na eleição daqui a 3 anos. Então nós temos que fazer esse entendimento com nossos líderes no Senado. Eles estão trabalhando nisso e nós temos muita chance de crescer. O senhor dizia que são pelo menos 5 senadores que já estão em conversas. Um deles é Exalci Lucas, que não é novidade, os outros o senhor não está revelando. Mas esse desfecho deve acontecer já no próximo mês, então. É verdade, sim. Eu brinco que eu não estou revelando, porque o Kassab não pode saber, porque senão ele vai atrás do pessoal. Mas o pessoal é muito bom, uma gente qualificada, gente de estrutura. Por exemplo, o Exalci aqui em Brasília é muito querido e tem um espaço muito grande para crescer. E nós temos espaço em todos os lugares. Apesar do nosso crescimento, nós podemos crescer muito no Senado. Não dá nem para dizer os partidos desses senadores? Não, tem de vários partidos, vários partidos. Eles têm diversos partidos, inclusive do Kassab. Olha aí, para trazer a gente do PSB. Estou brincando, ele sabe que eu estou brincando, que ele me liga depois na entrevista. Para saber. Estou brincando. Agora, presidente, o senhor, vocês comemoraram muito também na eleição passada, governadores que foram eleitos, no caso Cláudio Castro, que está num estado relevante, que é o Rio de Janeiro, só que está sofrendo com crises na área de segurança. Eu lhe pergunto, como reverter isso e se isso pode ter um impacto daí na eleição municipal para esse projeto do PL de concorrer, disputar a eleição do Rio de Janeiro? É verdade. O Bolsonaro pretende lançar como candidato, atualmente, ele pretende lançar como candidato o delegado Ramaggi, que é da Polícia Federal, para prefeito do Rio de Janeiro. Nós temos lá no Rio de Janeiro também o Braga Neto, mas o Braga Neto não tem vontade de ser candidato, tem vontade de ficar só na administração ajudando e tal. Então, o grande problema que nós estamos enfrentando no Rio, você vê, eles mataram um grande marginal, a polícia do Rio. Eles vão lá e queimam 35 ônibus, quer dizer, com esse pessoal não tem folga. Tem que ser dia a dia, e o Cláudio Castro já pediu ajuda para o governo federal, que ele vai bater firme nessa gente, já conseguiu prender 12 dos que atearam fogo nos ônibus, e vai prender como crime contra a pátria, como crime de terrorismo, para poder prender o cidadão para sempre. Então eu tenho a impressão que o Cláudio está dando sangue, ele nem dormiu essa noite, eu vi o trabalho dele lá, e ele vai pediu ajuda já para o Ministério da Justiça para poder pegar essa gente. Isso não tem acordo. Não tem acordo. Então o senhor acredita que sim, se não resolver essa questão de segurança e dar a ideia de que realmente o crime organizado hoje domina o Rio, isso respinga em Cláudio Castro e, consequentemente, no PL, nas projeções políticas. Mas não é só lá, Natália. Você veja em São Paulo também, nós estamos tendo muito problema, apesar do policiamento lá ter tido um aumento, o Tarcísio cuidou bem disso, o Derrite, que é secretário da Segurança. Nós temos que tomar cuidado em todo lugar. Nós temos alguns estados que eu tenho informação que estão muito bem em questões de segurança. Um é Goiás,
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estão indo nesse caminho também. Praticamente, bandido não quer morar mais em Goiás. Bandido, eles estão se afastando do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul também. Então, é um serviço que nós temos que elogiar. Só que são estados que têm 1/10 da população que tem o Rio de Janeiro, de São Paulo, que o que mata São Paulo e o Rio é a concentração, e você não consegue controlar. Então você vê que o Cláudio Castro está dando sangue, o que ele fez, quer dizer, pegou um grande bandido, e acontece que você vê que vem a reação. Agora, ele, com a polícia, eu tenho certeza que o governo federal vai ajudar, e com isso ele tem que tocar todo mundo na cadeia e tem que colocar como terrorista, para não sair mais. Pois então, hoje aconteceu uma briga em função justamente disso que o senhor está falando, presidente, porque o senador Hamilton Mourão atribuiu essa crise de segurança ao governo federal, ao governo petista do presidente Lula, que não sabe lidar com a questão da criminalidade, e aí veio uma nota do Partido dos Trabalhadores como resposta, dizendo que, na verdade, o que está acontecendo no Rio é fruto da milícia bolsonarista. Imagina. Como é que o senhor vê essa... Porque isso, em vez de resolver o problema, aumenta essa... Vou te dar um exemplo que isso não é verdade. No governo Bolsonaro, eles fizeram um governo paralelo que o Braga Neto chefiou como general só para atacar os bandidos do Rio de Janeiro, que era um abuso total. Depois que eles fizeram esse comando no Rio de Janeiro, a situação melhorou demais. Daí eles recolheram o pessoal para Brasília. Quem chefiou esse grupo foi até o Braga Neto. Então, quer dizer, não é verdade. Isso aí, o pessoal, essa gente se sente com mais tranquilidade com o PT, com mais facilidade. Eles se sentem mais à vontade. Então é isso que nós temos que combater. Nós não podemos deixar esse pessoal crescer. Porque quanto mais cresce, mais gente a gente perde, mais prejuízo a gente tem. Pois é, a nota do Partido dos Trabalhadores cita, inclusive, que o senador Flávio Bolsonaro, quando era deputado, empregou um integrante das milícias lá, Adriano da Nóbrega. Certo. Então, eles insistem em fazer essa associação. O senhor descarta isso, quer dizer, esse vínculo da família Bolsonaro com qualquer ação da milícia no Rio de Janeiro? Total. No Rio de Janeiro, é difícil você estar livre desse pessoal, que às vezes você contrata uma pessoa que você não tem ideia do que ela fez no passado, você conhece ela das coisas normais que ela faz. No Rio tem muita gente ruim, mas tem muita gente boa que merece paz. E nós vamos dar essa paz para eles, custe o que custar. O senhor citou o Ramagem, né, que hoje é deputado federal pelo Partido Liberal e que é a aposta de vocês lá no Rio de Janeiro. Na semana passada, a Polícia Federal fez uma operação que ele não é investigado ainda, segundo os agentes, mas que a APF segue com esse inquérito. Isso pode prejudicar essa candidatura e aí tem outros nomes ou não? Não acredito que o Ramagem esteja envolvido nisso. O Ramagem não está envolvido nisso. Ramagem é um policial sério, e que seria o ideal para ir para a Prefeitura do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro você tem que ter comandos em todo lugar, porque lá é muito difícil você, com todas aquelas favelas em cima da cidade, você controlar aquilo é muito difícil. Então você precisa de gente dura para isso. E o Ramagem é. Pois então, e ele ganharia nas pesquisas? Você já tem pesquisa não. Com projeção de nome? Não, ainda não. É muito cedo para isso. Ele vai para a televisão ainda. Nós vamos fazer as inserções, ele vai falar do partido e vai crescer, não tenho dúvida disso. O senhor acredita que Flávio Bolsonaro não quer mais, porque se cogitou essa possibilidade? Não, ele não quer mais ser candidato. Da prefeito, não. Certo. Ele vai ser senador novamente, se Deus quiser. Certo. E aí, Braga Neto, o senhor falou de Braga Neto. O Braga é muito bom. Que não quis. Não quis porque ficou assustado com essas operações que atingem ele também, presidente? Faz tempo que ele fala que não quer. O Braga Neto faz tempo que ele fala que não quer. Ele fala, olha, é muito pesado para mim, eu já estou um pouco cansado, eu prefiro fazer um trabalho interno aqui no partido, ajudar o partido, porque na prefeitura é muito difícil. Você tem um varejo muito grande. É gente na rua, dormindo na rua, é trânsito, é buraco, é muita coisa. A prefeitura é difícil. E ele achava que não tinha condições para isso. E o Bolsonaro também achou. É melhor ele ficar na retaguarda, ajudando o partido,
e pegar um camarada mais novo, como o Ramagem, que pode dar um resultado muito importante para o Rio de Janeiro. Certo, e o Ramagem com essa capacidade de disputar a eleição e fazer um contraponto a Eduardo Paes, por exemplo. Sim, eu não tenho. Eduardo, não é fácil. O Eduardo está no mandato. Você disputar com um político que está no mandato não é fácil. Agora, o presidente nem quis começar com esse assunto, porque sempre que as pessoas entrevistam o senhor, a gente começa por Jair Bolsonaro, porque é o grande nome hoje, o cabo eleitoral da sigla. O senhor já disse em outras entrevistas que acredita que ainda é possível, 2026, Bolsonaro se candidatar à presidência. Eu queria entender qual é a reviravolta jurídica que o senhor acredita que pode acontecer, porque o senhor cita também o caso do atual presidente Lula, de que houve uma reviravolta jurídica. Nesse caso, a gente teve a Vaza Jato, que foi fundamental para isso. Sim. A minha dúvida é, o senhor acredita que em algum momento vai vazar alguma informação que comprometa ministros que tomaram decisões contra o ex-presidente? Eu acho que sim. Eu vejo que existe no Poder Judiciário, no próprio Poder Judiciário, na parte da estrutura central, de tipo STJ, tribunais regionais, federais, eu vejo o descontentamento deles com o Supremo e com essas medidas exageradas. Então, nós vamos agora finalizar o processo no TSE e vamos recorrer ao Supremo. Isso pode demorar, vai demorar 2 anos, vamos ver o tempo que vai demorar. Mas em 2 anos, 3 anos, a eleição é só daqui a 3 anos. Dentro de 2 anos, isso pode mudar muito. Inclusive a cabeça dos ministros, de ver que fizeram uma injustiça com o Bolsonaro. Deixaram ele inelegível, porque ele fez uma reunião com os embaixadores e falou das urnas. Isso não é motivo para deixar um cidadão inelegível. Não é motivo. O TSE está começando a julgar nesta terça uma outra ação, que é a do 7 de setembro. Certo. O senhor também já ouvi que o senhor disse que é uma ação que não deveria prosperar porque não teve nada de ilegalidade. Nada. O ministro Alexandre de Moraes disse que houve abuso de poder político porque Bolsonaro estava no cargo e usou a TV pública para fazer palanque na época. Se também for condenado nesse caso, o senhor acredita que mesmo assim pode ter reviravoltas de todas essas questões eleitorais? Não tenho dúvida, ele não pode ser condenado por isso. O 7 de setembro, o povo foi para lá espontaneamente. Nós não gastamos 1 centavo no partido para trazer uma pessoa para cá. Tinha gente que pagava os ônibus para mandar o pessoal vir para cá. Tinha gente que pagava do bolso para vir de ônibus para cá. Foi o maior evento da história de Brasília, o 7 de setembro passado. Foi o maior evento da história. Ali nós vimos que o Bolsonaro ia explodir mesmo nas eleições. E acontece o seguinte, chegou na campanha, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, proibia da gente pôr imagens do 7 de setembro na televisão. Então, quer dizer, é um trabalho que foi feito especificamente contra o Bolsonaro. Mas se usou a TV Brasil, presidente, e eu me lembro que o discurso, porque a gente estava acompanhei o 7 de setembro em Brasília e depois no Rio de Janeiro, se fez um discurso de campanha. Fez um discurso usando a TV Brasil, já prevendo o que ia acontecer em 1º de outubro. Então tá bom, Natália, eu vou te perguntar o seguinte. Quem é que assiste a TV Brasil? Ninguém. Não tem audiência. Não foi de má fé. Você faz as coisas, tem coisa que você faz de má fé. Não houve má fé. Ninguém assiste a TV Brasil. Aliás, na minha opinião, não devia existir a TV Brasil, que não presta serviço nenhum. Para além das questões eleitorais, a gente sabe que existem investigações agora feitas pela Polícia Federal. Hoje mesmo a senadora Elisiane Gama está entregando no Supremo e também lá na Procuradoria-Geral da República, nesse momento, inclusive, o pedido de indiciamento do ex-presidente, de 60 pessoas que tiveram cargos no governo, por causa do 8 de janeiro. O senhor já disse que não acredita que vai prosperar esses pedidos de indiciamento, mas no bastidor se especula, inclusive porque a procuradora interina Eliseta Ramos quer mostrar trabalho, que pode haver um prosseguimento desses indiciamentos. Não acredito nisso. É difícil uma CPI ter bons resultados. Eu te pergunto o seguinte, o que a CPI da vacina deixou de resultado, das vacinas? Eu quero te dizer o seguinte, indiciar o Bolsonaro sem ouvi-lo, é uma loucura.
Então, o que faz? Uma relatora, foi um erro nosso ter feito a CPI, porque CPI a gente só faz quando tem maioria, porque você vai indicar o presidente e o relator. E aí nós fizemos a CPI, o nosso pessoal mais radical quis fazer a CPI, nós não pudemos ir contra, e o que aconteceu? Aí eles abriram o caminho para o 8 de janeiro, o governo já era do PT. O PT que tinha que ter posto segurança nos próprios federais. E o que aconteceu? Aquele pessoal, gente ruim, tem em todo lugar. Então essa gente abusou, tem que pagar. Agora, vão dar 17 anos de cadeia para um cidadão desse. Vai dar 2 anos de cadeia, tem que pegar cadeia, não tenha dúvida disso. A ação foi errada. Agora acontece o seguinte, e ainda falam em golpismo. Golpismo com um pedaço de pau? Golpe você faz com metralhadora, com tanque de guerra. Isso nunca foi golpe. Isso tinha lá o chefe do GSI, do Serviço de Segurança da Presidência da República, lá na porta da sala do Lula, para não deixar ninguém entrar na sala do Lula, para não quebrar a sala do Lula. Não chamou um policial, não ligou para nenhuma força, ele com o poder que ele tinha. Não indiciaram o general na CPI. Então esse relatório dessa CPI jamais vai ser levado a sério. Pois é, mas jamais. Presidente, o senhor fala também sobre o 8 de janeiro que não pode ser tentativa, nem um golpe de Estado, né? Agora, a gente conversando com fontes na época ainda do governo passado e conversando hoje com a Polícia Federal, que tem um inquérito que está apurando isso também, se fala que, na verdade, não era a suspeita não era um golpe com os militares ajudando o Bolsonaro a tomar o poder, Não. mas criar um sentimento popular de insatisfação para se criar uma crise e para aí se ter um argumento para que Bolsonaro não deixasse o poder. Isso, inclusive, com os acontecimentos do antes de 8 de janeiro, o 12 de dezembro e o 24 de dezembro. O senhor acredita que com a sua fala sobre não pode ser considerado um golpe de Estado, as investigações da PF não podem chegar à conclusão, pegar informações com ex-integrantes do governo de que Bolsonaro planejou de fato uma forma de permanecer no poder? De jeito nenhum. O Bolsonaro não estava no poder. Quem estava no poder era o Lula. Toda Praça dos Três Poderes, até sexta-feira, o evento foi no dia 8 de janeiro, no domingo. Até sexta-feira, toda a Praça dos Três Poderes estava cercada. Eles tiraram a cerca de tudo. Quer dizer, só faltaram pedir, vem cá quebrar. Porque não puseram policiamento suficiente. Tá, mas aí a PM do DF, porque inclusive a denúncia da Procuradoria-Geral da República... Desculpa, Natália. Na sexta-feira, o ministro Flávio Dino baixou uma portaria determinando que a Guarda Nacional desse segurança para todos os próprios federais, da rodoviária até a Praça dos Três Poderes. E aí, publicou no Twitter. E daí, não tinha ninguém da Guarda Nacional no domingo. Por quê? Porque, de certo, alguém do PT deve ter ligado, você fez mal de fazer isso, não é para pôr ninguém lá. Que a intenção dele era pôr. Sim, mas antes disso, a PM do DF, e aí a denúncia da Procuradoria-Geral da República diz que decide liberar a esplanada no sábado que estava bloqueada. Mas, Natália, deixa eu te falar mais uma coisa. Aí, o Ibanez, com a polícia dele aqui, quando viu essa portaria na sexta-feira, falou, vamos viajar. Não temos o que fazer. A Guarda Nacional vai dar segurança. Mas aí... Na sexta-feira. E eles não puseram a guarda, a força pública, tinha pouca gente, por que não puseram ninguém? Porque com essa portaria eles ficaram tranquilos com relação à segurança. Mas a denúncia da PGR, presidente, sobre a postura da PM do DF, diz que a ação da PM do DF foi pensada para que as pessoas conseguissem chegar. O que eu quero dizer é que a força, apesar da Força Nacional, o que o senhor está dizendo é que a Força Nacional poderia preservar os prédios federais. Lógico. Mas não teria acontecido se a esplanada tivesse permanecido fechada, como estava no sábado, 7 de janeiro. Você tem razão. Porque na madrugada, de 7 para 8, se abre a esplanada. Então, quem abriu? A PM do DF. A PM do Distrito Federal é o que está na denúncia. Quem estava no governo? O PT.
Mas a PM do DF não acaba não se reporta ao governo federal, se reporta ao Ibanez. Se reporta ao Ibanez, mas você com uma portaria daquela do ministro Flávio Dino, na sexta-feira, te dá tranquilidade. No sábado, a Guarda Nacional vai estar toda lá. E não estava. Em maio, presidente, o senhor disse que essas outras investigações da PF não chegariam ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O que se viu foi que, de lá para cá, o próprio advogado do tenente-coronel Mauro Cid, depois o ministro Alexandre, confirma que homologou um acordo de delação premiada para Mauro Cid, acordo esse, inclusive delação essa, que foi muito questionada em outros momentos da República. Certo. Que é um instrumento, inclusive, questionável. Mas eu queria saber, o senhor hoje, o ex-presidente, o senhor conversa bastante com o ex-presidente teme que isso, de fato, chegue nele e comprometa, ele possa se comprometer aí na área criminal e não mais só na eleitoral? Não, Bolsonaro fala o seguinte, que ele não acredita que nada disso prospere. E publica até no Instagram dele notícias desse tipo, porque o Bolsonaro foi o presidente mais bem intencionado que nós tivemos no Brasil nesses últimos anos. Eu acho que do Itamar para cá, foi só o Bolsonaro que teve boa intenção, deixou o país com superávit, com todas as questões em ordem. Bolsonaro sempre teve uma questão, e a prova que ele entregou o país em ordem, estou mudando um pouquinho de assunto, a prova que ele entregou o país em ordem foi a aprovação do Paulo Guedes. Porque há 3 anos atrás todo mundo queria ver o Paulo Guedes no inferno. E quando terminou o governo Bolsonaro, o Paulo Guedes estava no céu. Quer dizer, o que prova que nós entregamos, que ele entregou o governo em ordem. Não existe isso. O Bolsonaro nunca teve preocupação de ser indiciado ou não ser indiciado. O que ele vê é que tudo, as denúncias não param contra ele. E é difícil a situação, porque existe uma discordância do Supremo com ele. Isso precisava acabar. Nós precisamos ter paz no país, tocar o país para frente. Pois é, hoje o UOL publica uma matéria falando que o ex-presidente foi quem mandou Mauro Cid falsificar os cartões de vacina. Que a Polícia Federal confirmou para o UOL, depois o SBT também confirmou essa informação. O senhor, nesse caso específico, sobre falsificar cartões de vacina, é um crime, se tá errado, aconteceu. Mas peraí, mas ninguém tem que ir para cadeia por causa disso? Certo, mas assim... Mas o ex-presidente também dizer que não tinha vínculo. O que eu estou querendo dizer é que começam a surgir informações... Ele não teve participação nisso porque ele não se vacinou. Ele não se vacinou. Mas a filha dele Ele tinha uma declaração do médico da filha. Certo. Ele andava com essa declaração que ele não precisava, que ela não precisava, não podia tomar vacina. Quer dizer, o pessoal pode ter tomado essa providência sem... Ele não deve ter dado ordem para isso, que isso é uma bobagem. Eles devem ter feito isso de certo, porque eu ia viajar. Está errado, não pode fazer coisa errada. Agora, por causa disso, você não pode manter o camarada preso. É uma loucura, é um exagero. A minuta de golpe que foi encontrada na casa do ex-ministro, então, isso não teve discussão, o senhor já conversou com o Bolsonaro sobre isso, não teve lógico discussão. que eu conversei. Depois tem outra coisa, eu recebi essas minutas de golpe, eu recebia por correio. Tinha gente que me entregava no aeroporto. Olha, tem uma proposta aqui e tal. E quero te dizer, eu recebia por correio. A única coisa que eu fazia era moer na hora. Um dia eu falei com o Bolsonaro, existe isso aí, o pessoal fica falando esse negócio de golpe. Falou, Valdemar, isso é impossível. Por quê? Porque se acontecer... Eu falei, mas eles dizem que tem um artigo da Constituição que você pode usar. Ele falou, não pode usar. Se nós fizermos isso, nós acabamos com a economia do país. Nós não podemos fazer isso. Encerrou o assunto, nunca mais tocou no assunto. Agora, você acha que o pessoal não conversava sobre isso no governo? Lógico, a maioria eram militares. E nunca teve nada errado, nunca fizeram nada errado. Isso não é suficiente para condenar alguém. Isso é uma loucura, que isso vai passar. Eles vão ter que entrar no ritmo, isso vai passar. Porque não pode fazer as coisas erradas. O Braga Neto, o senhor citou ele, o Braga Neto fez reunião depois da eleição naquela casa que era comitê de campanha, Sei. com esses apoiadores que queriam que Bolsonaro continuasse no poder ou não? Porque isso, inclusive, aparece no relatório da CPMI. Ele ficava naquela casa, ele despachava lá. Nós que alugamos a casa, era uma sede da campanha. O Braga Neto é um homem puro. Agora, chega um camarada, eu estou chutando,
Chega um camarada para ele e fala, pô, esse negócio do golpe, sai. Isso era assunto direto. Eu no aeroporto, eu chegava no aeroporto, eram 4, 5, 6 pessoas tocando nesse assunto comigo. Vocês vão deixar o Lula assumir? Eu falei, mas não tem jeito de não deixar. A eleição já acabou. E o pessoal não entendia isso aí. Então, muita gente falava nisso. Mas o que aconteceu? Eles fizeram alguma coisa errada? Não fizeram. Não teve nada errado. Esse assunto acabou. Mas eles não querem acabar, porque eles querem acabar com o Bolsonaro. Quando você vê o Bolsonaro sendo recebido nos estados que ele vai, nas cidades que ele vai, você fica impressionado com aquilo. Como é que esse homem tem tanto prestígio? E eles querem acabar com isso. E não é só com o Bolsonaro, não. Agora tem uma Michele, que é um fenômeno. Pois eu ia perguntar para o senhor está dizendo que até 2026 acredita numa reviravolta. Se não acontecer essa reviravolta, mesmo que Bolsonaro já tenha dito que não vê Michele em cargo executivo, ela pode ser o nome do PL? Porque ela realmente, o senhor mesmo se diz muito surpreso que ela só está melhorando na sua desenvoltura e capacidade de agregar pessoas. Não acredito que ela vá disputar um cargo executivo. O Bolsonaro não quer e ela não pensa em ter mandato. Ela não pensa, ela pensa em ficar no PL Mulher, trazer mulheres para a política para melhorar a política no Brasil. O senhor disse que ela afiliou 50 mil mulheres. Quase 50 mil mulheres se filiaram nesses 3 últimos meses no PL. E graças a ela. Graças a ela. Então, ela quer trazer mulheres para ser candidata a vereadoras, a vice-prefeita, a prefeita, para ter os melhores, porque as mulheres no Brasil são criadas diferentes do homem. Então ela quer fazer com que o Congresso tenha a mesma quantidade de mulheres que os homens, para melhorar a administração, para melhorar o país. E aí ela disputaria o Senado em 2026? Não sei, ela nunca falou em ter mandato, nunca passou isso pela cabeça dela. Mas o senhor é um político habilidoso, tem Eu queria que ela fosse. De convencimento. Não, mas não tenha dúvida, pode ser ter candidato a outra coisa, mas não existe isso. O Bolsonaro não toca nesse assunto, acha que ela não tem que ser candidata e fala o seguinte, ela não deve ter cargo executivo nunca, porque isso ela precisa ter experiência para lidar com esse pessoal. Agora, se amanhã for candidata ao Senado, ela pode ser candidata ao Senado aqui em Brasília, pode acontecer, mas ela não pensa em ter cargo, ela não passa pela cabeça dela em ter mandato. E aí, 2026, quem seria o candidato PL? Se não tiver essa reviravolta jurídica que o senhor está batendo nessa tecla. Tem muita gente boa. Para quem Bolsonaro aceitaria transferir esse capital político? Olha, Bolsonaro nem discute esse assunto porque nós achamos que isso vai mudar ainda. Mas eu te diria que tem o Tarcísio, tem o Tarcísio, tem a... Mas o Tarcísio hoje no Republicanos vocês apoiariam? Daí então, sim, tem o Tarcísio, tem muita gente boa, tem a Tereza Cristina. Que o senhor ainda... Tem a Tereza Cristina. O senhor queria como vice, né, de Bolsonaro? Eu queria, porque o Braga Neto, apesar de ser um camarada maravilhoso, instruído, qualificado, não deu um voto para o Bolsonaro, porque todos os militares já iam votar no Bolsonaro. Então nós queríamos a Tereza Cristina, mas o Bolsonaro é teimoso. Ele cismou porque ele queria o Braga, porque o Braga é um homem puro, um homem de bem. E ele queria o Braga como vice dele. Mas tem muita gente que pode sair de candidato. Temos Jorginho Melo, lá em Santa Catarina, que está bombando lá, está com um prestígio lá muito grande também. Temos gente boa para ser candidato. Tem o Caiado, tem gente boa no Brasil. Pois então, a eleição, o senhor sabe disso, porque lá no início dos anos 2000 tinha o nome que era vice do atual presidente Lula. E o senhor sabe que economia vai ser um assunto, com certeza, que vai ser determinante para o que vai acontecer em 2026. Pelo que o senhor vê desses primeiros meses de governo Lula, o senhor acredita que Lula pode chegar competitivo, vai chegar competitivo ou não? Porque se fala o seguinte, que aconteceu o 8 de janeiro, se teve aí uma tolerância maior com cobranças para o atual mandato pelo que aconteceu. E agora essas cobranças elas vão aumentar em relação ao presidente Lula. Já passaram-se aqueles primeiros meses. Olha, Natália, boa pergunta. Eu acompanhei o governo Lula em 2002, quando ele foi eleito, porque o vice-presidente dele era o Zé Alencar, que era do nosso partido, saudoso Zé Alencar, e o Zé Alencar era de direita. E eu acompanhei muito o Lula. O Lula pegou o país estraçalhado do Fernando Henrique, estraçalhado.
Ele demorou 2 anos e pôs em ordem. Eu acho que agora ele pode ter mais dificuldade, porque ele não tem a mesma equipe que ele tinha no passado. O Lula não tem a mesma equipe, isso pesa para ele. Zé Dirceu faz falta para ele, apesar de todo... Zé Dirceu não, só tem muito mais gente, muita gente boa. O Zé Dirceu faz muita falta na política, o Zé era um grande presidente de partido, ele é um craque para isso. Como ministro ele não foi bem, mas como dirigente partidário dava um banho na gente, porque é culto e tinha estratégia, e ajudava muito. Então o Lula contava com esse pessoal, tem mais gente, muita gente boa. E aí acontece o seguinte, eu não sei como é que o Lula vai se comportar agora com esse pessoal. Porque tinha gente, por exemplo, que ele podia ter posto no Palácio e que acho que não quis ir. Por exemplo, um Jacques Wagner. É um craque. E o Jacques quis ficar no Senado. Então ele tinha que contar com outras pessoas lá. O próprio ministro da Casa Civil, Padilha, foi um excelente ministro da Saúde. Mas lá no governo eles não estão se dando bem. A economia não vai bem. Eles estão tendo déficit. Eles têm 38 ministérios. Nós temos 23. Sabe quanto custa um ministério? É uma fábula. Então eles não podem ter déficit. Eles têm que ter superávit, como o Bolsonaro tinha, e ajudava os municípios e ajudava os estados. O país cresceu muito nesse período. Sim, o que o senhor está dizendo é que não arrisca ainda fazer uma projeção porque a economia pode surpreender. Eu acho que ele vai enfrentar uma situação difícil, apesar que ele encontrou o país limpo, zerado, do Bolsonaro. Ele encontrou o país quebrado do Fernando Henrique. Eles demoraram 2 anos, puseram ordem. Agora, pegaram o país em ordem do Bolsonaro. Era para tudo estar bem. Você veja bem, quando acabou a pandemia, nós tivemos os melhores números de inflação do mundo. A nossa inflação era menor. Nós tivemos o maior número de criação de empregos, mais que os Estados Unidos, Inglaterra, todos esses países. Então, quer dizer, o Brasil estava bem. O que eles não podem é ter déficit. Para não ter déficit, eles têm que fazer economia. O senhor acredita que o ministro Fernando Haddad, porque tem esses projetos agora que é a reforma tributária, sim, taxação dos super ricos, isso também está na mira de Haddad para garantir o superávit, né? Para não fazer déficit de novo. O senhor acredita que isso... E vai ter o apoio do PL, porque essa semana, inclusive, se está com essa discussão de conseguir destravar a taxação. Eles vão discutir isso aí, inclusive o ministro Haddad me ligou, já tive contato com o nosso líder no Senado, porque o projeto está lá, com nossos 2 líderes lá, o líder da oposição, o Rogério Marinho, e o Portinho, o senador Portinho. Eles vão marcar, depois de apresentarem a proposta, antes dela ser votada, eles vão marcar reunião com o ministro Haddad, para discutir o que ele pode alterar, para ver se ele pode contar com a gente ou não. Porque vocês só apoiam se tiver alteração. Sim, nós somos a favor da reforma tributária, mas não essa que está aí. O que tem que mudar? Muito, tudo. Eu estive conversando com o Rogério Marinho, que é um craque no assunto. Ele falou tudo, Valdemar. É difícil acertar isso aí. Eu falei, mas você vai conversar com o Haddad ou não? Ele falou, não, eu vou conversar, eu quero conversar, mas quero ver o que eles vão apresentar. Primeiro apresentar a proposta, porque isso vai demorar para votar depois. Pois é, porque o governo diz que queria resolver isso agora, 2023. Acho difícil. O senhor acredita que não vai acontecer isso? Eu acho difícil, porque você tem que voltar para a Câmara ainda. Claro. Acho difícil. Agora, voltando a falar de eleição municipal, o senhor já falou que Bolsonaro que vai decidir quem vai ser o vice de Ricardo Nunes em São Paulo. Certo. O senhor também sabe que São Paulo é diferente do interior de São Paulo, né? Uma cidade que lá Lula ganhou em relação a Bolsonaro. É verdade. O senhor vai convencer Bolsonaro a não escolher um candidato super extremista? Ou não, Bolsonaro está convencido de que não pode ser um extremista? Não, o Bolsonaro está convencido do resultado de São Paulo, ele entende disso, e eu até brinquei com ele outro dia que São Paulo eu não posso discutir mais com ele depois que ele elegeu o Tarcísio, que eu achava que nunca, quando ele quis lançar o Tarcísio, eu achei que fosse uma loucura. Elegeu o Marcos Pontes também, mas o Marcos já era conhecido, tinha popularidade, era querido. Ele elegeu o senador de São Paulo e o governador de São Paulo. Então eu acho que ele tem mais condições de escolher um parceiro para o Nunes, para que ajude o Nunes, para que leve os votos do Bolsonaro para o Nunes. Porque como São Paulo é uma cidade que tem tendência para a esquerda, nós temos que tomar cuidado para não deixar o Boulos ganhar. Imagina o que eles vão fazer com o recurso de São Paulo. E depois o PT vai pagar caro isso aí, o apoio ao Boulos, porque o Boulos, além de pôr fogo em São Paulo,
o Boulos vai dar uma banana para o PT depois da eleição. Não acredita nisso? Tenho né? certeza. E depois vai ser candidato a presidente ainda contra o Lula. O senhor acredita? Em 2026. O senhor acredita nessa possibilidade? Porque... Lógico, esse pessoal não tem acordo. Você veja bem, eles fazem essas invasões, incentivam isso tudo há tanto tempo. Eu não estou dizendo que são desonestos, eles têm a linha deles, que a gente tem que respeitar, mas agora nós não podemos concordar com essa gente. Eles são perigosos, porque eles em 4, 5 fazem um carnaval no Brasil. Imagina ele com o orçamento de São Paulo. Pois é, mas e não falavam isso do Lula lá atrás, que o Lula é... Falavam, mas o Lula pôs o Zé Alencar de vice. Que Mas era um dos ao maiores... longo dos anos o Lula foi se... Mas ele perdeu 3 eleições. Aí na 4ª ele falava, essa eu não perco. E ele escolheu o Zé Alencar, que era um empresário, um grande empresário no Brasil, de direita, pôs de vice e teve resultado. O senhor conversa com o Bolsonaro todas as terças, tem essas reuniões Sim, no partido. sim. O que em off, o que na intimidade se fala? Porque no último debate da eleição, inclusive ele e Lula se encontram no último debate e fica ali um clima, assim, não tem aquela polarização que a gente via com os petistas e os bolsonaristas. Porque no fundo o que me parece é que os dois, como já em algum momento fizeram política, quando Lula foi parlamentar, Bolsonaro também já estava na vida pública. E o próprio Bolsonaro disse em algum momento que já havia, em algum momento, votado em Lula, se eu não estou enganada, ou que, enfim, não via ele como uma figura inimiga. Não. Isso surgiu a partir de 2018. Qual é a avaliação do Bolsonaro sobre o Lula? Não, acontece o seguinte, eles têm uma tendência muito grande, total, eles são contra a esquerda. Eles não aceitam nada. É difícil até. Às vezes eu tenho problema por causa disso, porque eu me dou com parceiros do PT, não posso falar companheiros, que companheiros do PT. Eu me dou com parceiros do PT e respeito muita gente no PT. Eu falo assim, o pessoal fica doido comigo. Você vai ver a internet, amanhã um cacete danado em cima de mim. Acontece que eu sou de direita. Uhum. Mas isso não impede da gente ter uma manifestação que nem o Bolsonaro teve. Chegou a pôr a mão nas costas do Lula no debate. É uma questão de respeito. Você, por exemplo, aí falam da Janja, não sei o quê. Eu sou contra o pessoal fazer malcriação por uma autoridade, ou para ela que é primeira-dama, ou seja, por Lula. Eu sou totalmente contra. O que aconteceu com o Alexandre na Itália, sou contra. Mas ele não pode mandar invadir a casa do cara, a Polícia Federal. Está errado ele. Então, quer dizer... Você tem que ter posições, mas tem que respeitar os outros. Nós temos que ter respeito. Aí nós vamos tocar nosso país para frente. O STF, o senhor disse que às vezes tem problemas com os apoiadores da direita justamente por dialogar. O senhor teve uma conversa com o Flávio Dino sobre a indicação para o Supremo? O senhor chegou a ir lá no Ministério da Justiça? Eu fui no Ministério da Justiça pedir um favor para o Flávio Dino num problema que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Agora, vamos lá, mas olha a coincidência. Fui lá falar com o Flávio Dino, ficamos conversando uma opção de assunto, eu me dou com o Flávio Dino há muitos anos. Aí já tem cacete amanhã na internet, porque eu estou falando que me dou com o Flávio Dino, que me dava, ele foi deputado comigo. E aí o Flávio Dino, chegou no dia seguinte, uma repórter chega para mim e fala, Valdemar, quem você... Olha que coincidência, ela não sabia que eu tinha estado no Flávio Dino. Quem que você acha que o Lula vai indicar para o Supremo? Eu falei, não sei, talvez o Flávio Dino. Ela, mas você acha que ele tem condições? Eu falei, lógico, ele foi juiz, foi governador, ele tem uma experiência danada. E você acha que o pessoal do PL, os senadores, votam nele? Eu falei, não, os senadores vão resolver, é problema deles isso aí. Pode ter voto contra, pode ter voto a favor. Ela só escreveu voto a favor. Ah, meu Deus do céu, caiu o mundo em cima de mim que eu estava apoiando o Flávio Dino. Se eu apoiar alguém para ir para o Supremo, esse cara não vai nunca. Até porque o senador Flávio é o principal... Ele não gosta dele. Não gosta dele, não quer ele. Tá certo ele. Porque com o Zanin vocês acabaram fazendo gestos, sim, né? Ou sim. seja, o PL com certeza para aprovar na sabatina em plenário vai fazer diferença. Então o Lula vai ter que pensar sobre isso. Vai ter que pensar, mas eu não sei se o Lula vai indicar o Flávio Dino. Agora... O que me disseram recentemente é que vai demorar até 2024.
Pode ser. Porque Lula está com medo do que vai acontecer nessa reta final de 2023 e que se use essa indicação para o STF para chantagear mais o governo ainda. Não sei, não. Deve ser um inferno na vida do Lula. Todo mundo quer ir para o Supremo. Quem não quer ir? Eu sei que o Flávio Dino não está pedindo esse... Não é que eu queira dizer que as outras pessoas que estão cotadas, têm excelentes pessoas cotadas para ir para lá. Agora, isso é escolha do presidente, é um direito dele, né? Claro. Nós temos que respeitar. Agora, o nosso pessoal que vai resolver, os senadores é que resolve como votar. Não existe hipótese do Dino ser apoiado. O Flávio realmente é irredutível sobre irredutível, isso. E o que conta mais para Flávio pensar que Dino não pode ir para o Supremo? Ele acha que ele foi inimigo porque o Flávio Dino é um cidadão de esquerda, né? Uhum. Esse não tem dúvida, né? De esquerdíssima, né? Porque ele era do PCdoB. E por isso o Flávio tem um desentendimento com ele e o Flávio está certo. O Flávio é total de direita. O Dino é total de esquerda. É lógico que o Flávio vai trabalhar contra ele, tá certo. O Flávio pode ser o nome de 2026? Para a presidência? Pode. O Flávio pode ser o Flávio Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro também. Tem dois. Eles são bem cotados. O Flávio é mais político, né? O Flávio tem uma postura mais... Sim, tem esse jogo de cintura que, apesar de ser de direita, ele conversa com vários campos. Sim, o Flávio não. O Flávio é um camarada inteligente. Eles têm... Ali, todos eles têm muita chance de ser presidente. Tudo pode acontecer. Para a gente encerrar, eleição na Argentina, se fizeram várias projeções sobre Milei, que é ultraliberal, Lógico, que aparece como esse outsider lá da Argentina, e acabou que Sérgio Massa foi quem sai na frente nesse segundo turno. O senhor acredita que, inclusive, com uma campanha associando Milei a Bolsonaro? Certo. Nas redes sociais, depois da eleição, se dizia que Bolsonaro acabando sendo para Milei o que Mick Jagger é para no futebol, ou quando anuncia que torce por alguém. O senhor acredita que lá é diferente essa coisa do conservadorismo? Não, o peronismo se mistura com conceitos aí? Eu acho o seguinte, que na Argentina eles têm uma situação, estão numa situação difícil agora, mas eles têm uma situação muito melhor que a do Brasil. Eles têm metrô há 50 anos, 60 anos. Eles têm uma situação melhor. Eles têm uma classificação melhor que a do Brasil em todos os aspectos. E acontece que o Milei exagerou na dose. Eu acho que o Milei atravessou o samba, como diria o Zé Alencar. No samba, atravessou o samba. Por quê? Ele exagerou na dose porque o argentino tem medo dele explodir com tudo. Ele tinha que ter ido mais devagar. Eu estou chutando, porque eu não sou expert no assunto. Eu acompanhei a eleição, achei que o Milei ia ter dificuldade, sabia que ele não levava, mas também não achava que ele chegava um pouco na frente e chegou atrás. Agora ele vai ter que mudar, já mudou hoje, já está mais calmo, está colocando as coisas mais leves, porque ele viu que exagerou na dose, por isso ele perdeu o voto. Então o argentino ficou com medo. Eu preferi ficar com o pessoal que está errando, mas está errando aqui dentro da lei, do que ele fazer uma loucura e levar todo mundo para o buraco. O Eduardo Bolsonaro foi para lá, inclusive disse que do lado do Massa tem um apoio de assessores do Lula. Tem alguém que o senhor conheça no PL, ou que próximo a Eduardo Bolsonaro, que está apoiando, dando uma ajuda, mesmo que informal, nessa campanha do Milei? Não, o Eduardo foi lá porque foi convidado. O Eduardo é muito querido. Certo. E ele foi lá porque é de direita, quis apoiar o candidato de direita, e ainda vai ter muita guerra até dia 19. Eu acho que vai ter uma guerra muito grande e vão chegar empatados, e vai ser difícil a gente apontar um vencedor. Tá certo. Tá bom? Vamos encerrando, porque a Fernanda já está aqui mandando mensagem que o senhor tem reunião. Presidente, Imagina. Eu queria agradecer o senhor por ter vindo aqui, que a gente converse outras vezes. E eu queria que o senhor deixasse um recado para esse debate da direita e da esquerda, porque ainda o país está polarizado e é ruim para o país. Muito. Nós temos que nos entender. É difícil, porque o Lula vem de uma situação muito difícil. O Lula ficou 500 dias preso, é muita coisa. Então a cabeça dele está diferente. O Bolsonaro, o pessoal radicalizou a eleição.
esquerda e direita. Eu acho que nós temos que fazer de tudo para o país melhorar as condições. Por exemplo, reforma tributária. Se for vantajosa para o país, nós votamos a favor. Eu tenho certeza que os nossos senadores votam a favor. Nós não queremos que o governo vá mal. Agora, nós vamos defender sempre as pautas da direita, as pautas conservadoras. Isso nós não vamos sair disso, porque o Bolsonaro foi muito bem na presidência da República e foi pena que ele não ganhou a eleição. Teve dificuldade de comunicação na pandemia e por isso ele teve dificuldade. Então eu quero dizer que nós estamos aí, nossa bancada vai aumentar de federal, vai aumentar de senadores, agora de prefeitos. Nós vamos saltar de 480 prefeitos para mais de 1.000 prefeitos. Nossa, quase 30% dos mais de 1.000 prefeitos, agora, vai ser o ano que vem. E depois nós vamos aumentar nossa bancada de federal e de senadores. E vamos ter o presidente da República novamente, de direita e conservador. Tá certo. Obrigada, Tá bom, Valdemar Natália? Costa Neto. Um prazer conversar com o senhor. Prazer foi meu.